Recording. Aê. Gravação em progresso, progressivo, progresso, sei lá. Hoje é o dia 23/31 e exercício mágico número 21. Resultados extraordinários, que tal? Resultados extraordinários. Uau! Muito bom. Vamos para os nossos resultados extraordinários. Quem começa aqui é o G.K. Chesterton, escritor. 1874-1936. Menina. Então, você costuma dar graças antes das suas refeições? Ó, Ivanete entrando. Então você costuma dar graças antes das suas refeições? Pois bem, eu dou graças antes do concerto e da ópera, antes da peça e da pantomima, antes de abrir um livro, antes de fazer um desenho, uma pintura, de nadar, de fazer esgrima, de lutar boxe, de andar, dos meus momentos de lazer, de dançar e antes de mergulhar a minha caneta no tinteiro. Ah, que lindo, hein? Todos queremos ter bons resultados nas coisas que fazemos. Ao dar graças antes de fazer o que quer que fosse, o escritor Gilbert K. Chesterton usava a magia da gratidão para garantir o resultado que desejava. Você certamente já pensou alguma vez, tomara que tudo dê certo, tomara que tudo corra bem, vou precisar de muita sorte. Quando pensa assim, você está torcendo por um bom resultado em uma determinada situação. Mas a vida não é determinada pelo acaso ou por um golpe de sorte. As leis do universo operam matematicamente da forma mais precisa possível. Isso é algo que você pode contar. Um piloto de avião não torce para as leis da física continuarem em vigor durante seu voo, pois sabe que elas são infalíveis. Você não começa o seu dia torcendo para que a lei da gravidade o mantenha preso no chão, para que você não saia flutuando. Sabe que não é uma questão de sorte, é que a lei da gravidade não vai falhar. Se quiser ter resultados extraordinários em tudo o que faz, então precisa usar a lei que os controla, a lei da atração. Isso significa que deve usar os seus pensamentos e sentimentos para atrair resultados extraordinários para si. E ser grato por eles é uma das maneiras mais simples de fazer isso. O exercício Resultados Extraordinários consiste em ser gratos antes de fazer algo que deseja que saia bem. Você pode ser grato pelos resultados extraordinários de uma reunião de trabalho, de uma entrevista de emprego, de uma prova, de um jogo, de um telefonema, de um reencontro com um amigo, de uma visita à sua sogra. Pode ser grato pelos resultados extraordinários da sua rotina de exercícios, da consulta do seu animal de estimação no veterinário ou do seu check-up médico ou dentário. Pode ser grato pelos resultados extraordinários de um passeio em família, de uma conversa com seus filhos. Olha, Andréia. Pode ser grato pelos resultados extraordinários de um passeio em família, de uma conversa com seus filhos sobre o comportamento deles, ou de um diálogo sincero com seu companheiro. Também por uma compra que vai fazer, como um presente de aniversário, uma aliança de noivado ou um vestido de casamento. Pode ser grato pelos resultados extraordinários de uma reserva em um restaurante, por ter conseguido um ótimo lugar em um espetáculo, pelos e-mails que recebe todos os dias, pela sua restituição de imposto de renda. Gente, eu falo muito, quem convive comigo já ouviu várias vezes a questão do plano B. O que é o plano B? Você tem costume de fazer plano B? Quer dizer, você quer uma coisa, mas você tem um plano B, porque se aquela coisa que você quer, do jeito que você está fazendo, falhar, você tem o plano B.
Revista aí sua vida. Você tem plano B? Ou para tudo, ou para quase tudo, ou muitas vezes? Você faz plano B? Então, Eu faço geralmente para tudo, viu? Principalmente quando eu dependo dos outros para fazer alguma coisa. então, Porque às vezes quando a gente depende da gente para fazer, a gente sabe que a gente pode. Quando a gente depende dos outros, pode ser que alguém não corresponda àquilo que deve ser, né? então, plano B significa taxativamente falta de fé. Você não acredita no plano A. Quem tem um plano A infalível, não tem plano B. Até quando a gente conta com os outros. Então, a nossa posição diante da vida é que determina. Se eu tenho plano B, quando eu lido com outras pessoas, eu já sei que o plano A vai faltar porque alguém vai falhar. Então, eu já determinei que algo vai falhar. É disso que a gente está falando há 23 dias. Nós estamos falando da mesma coisa há 23 dias. Eu e o jeito com que eu penso, com que eu olho o mundo, mudam a vida que eu levo, faz com que as coisas aconteçam. Então, se eu olho para o mundo e diz, eu não falho, mas o outro falha, então o que eu estou dizendo? O outro falha, é uma determinação. Então, ele vai falhar, ele não vai ter compromisso comigo. Eu não vou atrair pessoas com compromisso, pessoas que também não gostam de falhar. Eu vou atrair pessoas relapsas, porque é com esse tipo de pessoa que eu abri meu campo para trabalhar. Então, eu vou fazer uma reunião. Aí eu faço lá todo o script da minha reunião. Aí eu falo, bom, a reunião está muito boa, mas se eu chegar lá e tiver alguma intempérie, eu falo isso, eu tenho plano B, plano C, plano D, eu desmaio, eu dou um jeito, né? Então, quando eu faço isso, eu atraio para a reunião situações que vão poder preencher aquilo que eu já determinei, que pode não dar certo. Então, vai acontecer alguma coisa para que eu possa usar o plano B, o plano C, o plano D. É por isso que de vez em quando a gente assiste alguns filmes, até de comédia, algum deles, naqueles dias que tudo dá errado. Se você observar, aquele dia em que tudo dá errado, a pessoa já começou intuindo que ia dar errado. E ela certificou-se disso. E aí isso vai acontecer. Então, a mudança de postura, nossa mudança de postura, em todos os lugares que a gente ainda vive fora da gente, a gente vive fora, a gente busca fora, a gente quer prevenir fora. Quando a gente vive fora, lá fora, tentando pegar papel na ventania, eu não tenho ingerência sobre o mundo. Eu só tenho ingerência no mundo quando eu trato de mim. Então, se eu determinar, não quero saber, o que eu vou fazer vai dar certo. E não tem plano B, só tem um jeito, só tem que dar certo. Gente, olha, toda vez que eu faço algo, eu não tenho saída, eu venço. Porque é uma questão de vitória de vida, é uma questão de sobrevivência. O ser humano, ele sobrevive. Se não fosse essa determinação genética que nós temos, nós não seríamos o animal mais diferenciado do planeta. Você acha que o homem das cavernas se transformou no homem moderno depois de milhares de anos com plano B? Eu vou para a mata caçar. Mas se aparecer um leão, eu faço assim. Se eu aparecer um tigre, eu faço assado. Ele saía para caçar armado. Porque deve é. A ideia é trazer a caça para minha família comer, senão nós vamos morrer. Não pode dar errado. Se eu determinar que não vai dar errado, não vai dar errado. Mas se eu determinar que, sim, algo pode sair errado, pronto, eu já abri uma fenda. Eu abri uma fenda, abri um buraco negro na minha determinação. Não vai funcionar. Pode ter certeza. Você fala assim, fulano, você pode fazer tal coisa assim, assim? Vai lá, experimenta. Ela falou, vou tentar. A frase, vou tentar. A frase, vou tentar, simplesmente significa, não vai dar certo. Não vou conseguir. A gente tem a ilusão de que a frase eu vou tentar significa vou experimentar.
Não é. Eu vou tentar. Tentar significa há uma grande chance de não dar certo. Então, se há possibilidade de não dar certo, é isso que vai acontecer. Não, vou tentar não é 50%. Vou tentar uma determinação. Estou vendo que isso não vai dar certo. Vou tentar porque eu me comprometi com você. Né? Ou porque eu quero te engambelar, ou porque eu não quero te dizer não de cara. Então, eu falo, eu vou tentar. Então, eu vou tentar é uma frase que significa, quando alguém fala comigo, eu vou tentar, eu já não aposto mais. Já falo, próximo, porque daqui, não. A pessoa que tenta, ela não consegue, porque ela não faz. Uma vez eu perguntei a um cliente meu assim, você pode investir em você quantos por cento? Quantos por cento você tem para investir em você? De você mesmo? Ele foi 80%. Eu falei, então, a gente não vai continuar. Nosso desafio, nós não vamos continuar. Mas, Janete, 80% é uma quantidade muito alta. Eu falei, não, querido, eu só trabalho com pessoas que investem em si mesmas acima de 11%. Investe tudo e mais alguma coisa. Porque há que ter uma coragem para olhar para tudo isso e mudar o olhar. Porque você só consegue expandir acima de 200 Hz. Onde está a coragem? Trabalhar abaixo da coragem é fazer band-aid. É tratar a ferida com band-aid. Você está lá com um corte profundo, você dá ponto, você bota um band-aid em cima. Entende? Então, resultados extraordinários, eles prescindem de certeza. Gente, tudo que a gente está falando nesses últimos dias traduz fé. Este livro aqui, ele retorna a gente à fé. Quando um antepassado nosso, em guerra lá na Europa, na África, onde quer que seja que ele esteve, lá na Ásia, na Europa e na Ásia, na África, e ele entrou em guerra lá, e ele entrou dentro de um navio, com uma trouxa de roupa, ou se entrou com muito, com filhos, pai, mãe, ou sozinho, entrou numa embarcação sem saber para onde estava indo. Ele falou, eu vou para o Brasil, eu vou para os Estados Unidos. Eu quero sair dessa guerra. Ele só tinha uma opção, ele não tinha plano B. E fizeram fortuna. Olha os milionários do Brasil. Não tem um com sobrenome não ser estrangeiro. Mas esse povo não nasceu rico. Chegou aqui com a mão na frente e outra atrás. A maioria dos familiares morreram no caminho. A maioria morreu tudo dentro do barco. De doença, de velhice, de peste. Mas eles não tinham plano B. Um dos meus antepassados foi trabalhar numa chácara de café. Roçar café. Não sabia falar um A em português. Aí ganhou a confiança do dono da fazenda. O dono da fazenda só tinha uma filha. A menina foi estudar em Salvador. E ele não tinha filho homem. Se afeiçoou ao rapaz, né? O rapaz já era casado, tinha filhos também, né? Aí o velho adoeceu. Na hora de fazer um trabalho lá na roça, a enxada escapou, bateu na perna do senhorzinho lá, dono da fazenda, cortou a perna fora. O senhorzinho devia ser diabético, aquilo virou uma chaga enorme. E ele faleceu disso. E aí, antes de morrer, vendeu a fazenda, meu bisavô. Vendeu a fazenda para uma pessoa que não tinha uma galinha.
Aí ele chamou e falou, você quer comprar minha fazenda? Ele falou, como eu vou comprar se eu sou empregado? Eu sou seu empregado. Eu não tenho uma galinha. Ele falou, não, eu vou te vender e você vai... Vou passar todos os documentos para você e você vai pagar a minha esposa e a minha filha. Todo mês. X réis. E foi assim que a fortuna dele começou. Como é que você compra uma fazenda sem dinheiro? Sem R$ 1 no bolso? Aí eu vou trabalhar e vou pagar. Não tem banco, não tem plano B, eu pego um empréstimo. Não tem plano B, eu vendo tal coisa e pago a prestação. Não tem plano B. E ele não podia falhar com a viúva e com a filha do moço. Ele só tinha uma coisa para fazer: trabalhar para morrer, para se sustentar e sustentar a família e pagar a fazenda. Como tá isso aí com vocês, hein? Fala para mim. Estou sentindo um peso aqui. Como é que vocês estão recebendo isso aí? Quem nunca aprendeu que a gente tem que ser precavido? Eu tenho uma coisa para falar, mas daí eu quero ver a opinião das meninas antes aí. Depois eu quero trazer uma consciência também disso bem legal que me veio agora. Manda ver. Mas vamos ver o que as meninas têm para compartilhar, porque deve estar pegando bastante. Pega, né? Pega, a gente é o oposto do que toda a vida a gente fez mesmo, né? Estou sentindo um peso aqui, ó, bem de trás da minha orelha. É. Vamos abrir para as meninas aí. Meninas, digam, o que vem para vocês sobre tudo isso? Cília, Meninas, já tem plano B. o que eu ia falar é que eu já vi biografias de muitas pessoas de sucesso que falavam isso, que eles não tinham um plano B, porque não tinha outra opção. E deram certo justamente porque falaram assim, olha, é só esse o caminho que eu tenho. E sendo só o único caminho, eu tinha que investir realmente tudo nesse caminho. Vocês postaram o vídeo, acho que foi a Patrícia, né, que postou o vídeo sobre a Oprah Winfrey, e a história dela é muito chocante, no sentido de que ela não cresceu com a mãe, cresceu com a avó, e cresceu com abusos, etc., e ela certamente não via outro caminho. Sim, mas ali é o seguinte, ela não tinha opção. Então, ela tinha que sair da crise e só dependia dela, entendeu? Então, é disso que nós estamos falando. Não tem opção. Sim, mas ali ela não tinha opção. Quem tem outra opção, né, não deixa na mão dos outros. Por exemplo, quem não tem opção é aquilo. Por exemplo, na crise. Na crise as pessoas crescem mais. Por quê? Porque ou vai ou racha, entendeu? Uhum. Na crise, você pode ver, veja as estatísticas de quantas pessoas abriram negócio na pandemia. Não tinha opção. Era aquilo. Tinha que ser aquilo. E muitas vezes o caminho dá certo, né? É exatamente isso que nós estamos falando. É eliminar o plano B. Estabelecer um momento de crise para seguir à frente. É exatamente isso. Você entendeu direitinho. É não ter opção. Quando a gente tem opção, a gente relaxa. Quando a gente tem opção, a gente diminui a velocidade. Quando a gente cria opção. Existe até uma historinha do sujeito, já contei essa historinha aqui, do sujeito que passou e viu o cachorro gritando, deitado em cima do prego. Aí ele perguntou, por que esse cachorro uiva desse jeito, com essa dor? Aí o senhor, porque ele deitou em cima de um prego. Olha, por que ele não levanta desse prego? Porque não chegou no nervo ainda. Na hora que doeu o suficiente para chegar no nervo, ele levanta e sai do prego e deita em outro lugar. Então, enquanto a dor é pequena, a gente vai embromando, a gente vai convivendo, a gente adquire uma condição de sobreviver à dor. A gente se apega a ela até. A gente se apega. Então, a gente se acostuma.
A gente só para com isso, a gente só levanta do prego quando a coisa não tem jeito, quando não tem plano B, quando não tem saída. Como Gisele disse, quando é o caos completo. E o que fez com que a nossa sociedade, de repente, se tornasse tão triste, tão medrosa, né? O excesso de plano B. Nós passamos a ter um mundo de conforto. A zona de conforto é o pior lugar para estar. A zona de conforto é o inferno. É o olho do furacão do inferno, a zona de conforto. Todo mundo aí, vocês podem pegar qualquer livro que vocês quiserem, que trabalha com... Qualquer um que trabalha mudança de vida, qualquer um que trabalha propósito, sem exceção. Zona de conforto, fora. Quebre sua zona de conforto, saia da sua caixinha, destrua tudo. É exatamente isso. Abrir mão do plano B. Instalar o caos. Ah, meu Deus do céu, eu vou viver no caos? Então, ele vai te botar para frente. É exatamente isso. Nas vezes que eu mais cresci foi assim. Eu vivia numa comunidade cercada de favela, só que eu não gostava de ser pobre. E, assim, meu pai era funcionário público, tinha condições, só que ele sempre foi muito ruim, eu não sei explicar. E mesmo ele tendo condições, ele queria que a gente morasse ali. Não sei se ele tinha interesse em outras mulheres. Ele é uma pessoa estranha, eu até hoje não entendo. Mas, enfim, nisso ele me colocava para estudar em colégios caros e eu não podia ter um amigo, porque como é que eu ia levar os meninos que moravam nos melhores bairros, praticamente numa favela? O povo não ia, né? A mesma coisa namorada, essas coisas. Aí eu disse, não, aqui eu não quero ficar mais. Até porque o meu estilo de vida não era o estilo de vida daquelas pessoas. Eu comecei a trabalhar e eu convenci todo mundo a se mudar de casa e a gente começou a morar de aluguel em outro lugar. E tudo começou a melhorar. Até um ponto que eu fui embora do Brasil. Recebi uma proposta de emprego e fui embora. Entendeu? Aí depois disso as coisas foram ainda melhorando ainda mais. Mas assim, fui eu que escolhi. Eu tinha o plano B, era ficar ali, entendeu? Só que aquilo ali me incomodava tanto que aí eu decidi mudar de vida. E melhorou para todo mundo, viu? Não melhorou só para mim, melhorou para minha família toda. Agora, claro, né? Na universidade, eu me formei... Eu nem sei como é que eu me formei, porque eu ganhava tão pouco. E, tipo assim, eu não tinha dinheiro para comprar um livro. Era só Xerox, entendeu? E a única coisa que eu podia comer no restaurante era sopa, que era a única coisa que custava R$ 2. Então, quando eu olhava, sabe, aquelas comidas, eu dizia, meu Deus! E aí, trabalhando eu consegui, né? Então, antes da universidade, na minha turma, né, que entrou comigo, eu era a melhor profissional, porque todo mundo ainda estava procurando um estágio. Eu já estava trabalhando no exterior, entendeu? Então, mas são escolhas. Você pode escolher olhar aquela sopa os 4 anos da sua vida e comer só aquilo, ou ir embora. E qual que era seu plano B? Não, eu só tinha o plano de melhoria da... Olha, o plano B poderia ficar ali, arrumar um emprego por ali mesmo e ficar, entendeu? Continuar no mesmo estágio que eu tinha, que pagava pouquíssimo. Só que eu não queria esses planos. Eu queria ganhar mais, eu queria melhorar, entende? Então, será que você tinha mesmo plano B? Olha, quando você não tem um plano, todo plano é o A, entendeu? Você não tinha um plano, o único plano era melhorar, era sair daquilo, era poder ter liberdade financeira para fazer o que quisesse e ter sucesso profissional também, né? Então, Entendeu? Então, isso daí
São essas crises, assim, essas coisas que me empurraram, mas eram coisas que me incomodavam demais, entendeu? Porque não ter liberdade financeira, não poder ir e vir, não poder comprar o que quiser, isso daí, para mim, é a pior coisa. Então, assim, eu faria qualquer coisa para sair daquilo, entendeu? E sair, e assim, e até hoje, como profissional, eu percebo que, pelo menos da minha turma, eu fui uma das que consegui melhores resultados. É isso. Mais alguém, gente? Paty? Janete, Oi, diga. Fala, querida. eu gostaria de falar alguma coisa assim, bem diferente de tudo que está sendo falado até agora. Apesar de eu ter o livro, eu não antecipo a leitura. Eu gosto de fazer junto Com todo mundo. com o grupo. Aí, quando você fez a leitura e falou sobre plano B, né? Aí eu falei assim, uai, eu pensei comigo, uai, gente, eu acho então que eu entendi tudo errado, porque até então, quando você fez a leitura e parou plano B, como se pudesse existir um plano B. Depois que você explicou que não pode existir o plano B. Então, aí, quando eu escutei sobre o plano B, eu falei assim, uai, eu nunca tive plano B na minha vida, não? Será que eu entendi tudo errado e tem que ter um plano B? Aí você veio e explicou que não. Realmente a gente tem que confiar naquilo que a gente mais deseja para nós, para a nossa vida, e seguir em frente. E em função disso aí, eu realmente, quando você falou do plano B, eu achei que eu estava entendendo tudo errado desde o início do nosso grupo. Aí depois que eu vi que não, que realmente é isso. É você acreditar naquilo que você mais quer na sua vida e seguir adiante, pôr o pé para as forças divinas pôr o chão, Exatamente. para não existir plano B. Entendeu? Agora, o que a gente vê no mundo hoje é que todo mundo faz plano, e até estratégias de empresas corporativas, né? As empresas trabalham sim, plano A, B, C, D, até não sei onde. Mas isso é uma questão racional, uma questão muito lógica, né? De planos estratégicos. Na guerra também existe a principal tática de guerra. Aí você pergunta para o comandante, mas e se não der certo? Aí o comandante fala, não tem se não der certo. Porque se não der certo, todo mundo morre. Todo mundo morre, entendeu? Então é isso. Eu gostaria de colocar isso porque realmente foi muito engraçado. Eu aqui sozinha, eu falei assim, vixe, eu estou toda errada, tem que ter plano B e eu nunca tive plano B. Pelo contrário, a gente entra na zona de conforto quando a gente começa a fazer plano B. E a zona de... Justamente. É? Não trabalha para aquilo que mais a gente colocou como sonho realizado, como meta, né? Porque tem sempre uma saída, tem sempre uma curva para você fazer, tem sempre uma bifurcação para você ir, né? Então, é mais fácil. E antes de Paty falar, teve uma coisa que me veio aqui interessante também, sobre essa questão aí do plano B, plano A, plano isso, plano aquilo, é que a questão da dor, né? Muitas vezes, quando a gente não tem plano B, não tem opção, né? A situação é muito dolorosa. Nós estamos vivendo uma situação dolorosa, como a Valéria colocou aí agora, nós estamos na guerra. E aí, se não der certo, a gente faz o quê? Morre. Mas veja só, também quando você só tem o plano A, é porque eu penso como administradora, quando você só tem o plano A e você coloca tudo na mão das pessoas, às vezes aquilo ali não vem do jeito que você quer. Eu passei por outra situação onde, já umas duas vezes isso, só que quando uma pessoa chega para mim e diz isso, eu já nem acredito mais. Aí eu tinha que voltar para outro país para fazer um doutorado. A pessoa que estava na banca disse para mim, faça o projeto porque eu estou na banca. Provavelmente você vai conseguir. E nisso, só que era um país de cambalacheiro, porque ainda é assim. Tudo nele é assim. A política, os empregos, tudo. E aí, o que foi que eu fiz? Beleza. Me liga um professor dizendo, parabéns, querida. Você é uma das próximas doutorandas, não sei o quê, não sei o quê. E eu lá, eu não tinha plano B, eu só tinha aquele plano ali. Deixei tudo na mão dessa criatura. Me liga a professora, ligue logo para o coordenador. Houve um engano. Você não passou
Cília, não sei o que, não sei o quê. E eu já toda preparada, né? Eu acho assim, quando a gente tem o plano B, a gente não tem decepção. Não pode colocar tudo na mão dos outros. Dentro da minha visão de administradora. Aí, ou seja, o que aconteceu? Colocaram outro menino, amigo de um outro professor que apareceu não sei de onde, por causa da bolsa do doutorado que eles davam dinheiro. Qual foi? Aí chegou o plano B, que eu nem sabia que existia. O professor que me deu a notícia para não ficar com vergonha, ele me deu um mestrado. E tirou por menos. Sabe? Tirou por menos, como se aquilo ali fosse a solução da minha vida. Que não era, foi melhor do que nada, né? Mas eu estava esperando o doutorado, porque para fazer concurso no Brasil, os únicos títulos que interessavam para a minha profissão era o doutorado, né? Que quase ninguém tinha, eu ia ser uma das primeiras a pegar esse doutorado aí. Aí, assim, depois disso, eu não coloco mais as coisas na mão dos outros. Outra vez, aí tinha agora um concurso que era para a gente ter ganho, aí a menina, não, eu vou participar. Essa daí eu já nem acreditei, porque ele disse, eu vou participar, eu vou estar lá, vou votar em você, não sei o quê. Só que eu não sabia que esse concurso não era idôneo. Aí, de tanto que essa menina insistiu, eu digo, tá bom, eu vou participar. Quando eu vi os ganhadores, aí eu disse para ela, olha, aí eu fui conversar com ela, né? E tudo, ela, olha, me desculpe, eu não sabia que era assim, tudinho. Ou seja, se eu tivesse, ainda bem que eu não botei todas as minhas cartas nesse concurso. Então, assim, já não me decepciono mais, porque eu não boto as cartas nas pessoas, entendeu? Então, nesse sentido, aí eu não tive plano B naquela época, mas eu vou dizer para vocês, eu me lasquei. Totalmente, porque aquele era meu único plano. A minha vida inteira estava para viajar para aquele negócio ali que, por essa professora falsa, eu já tinha conseguido, entendeu? Não tinha outra. Tanto é que um professor me ligou, mas viu que tinha um parente de não sei quem, que de não sei quem, de não sei quem, aí tiraram meu nome e colocaram outro menino. E um monte de professor me ligando, dizendo assim, meu Deus, quanto você é inteligente, para se desculpar do cambalacho. Está entendendo qual é a questão? Então, assim, se o plano A depende só de você, vá-se embora. Mas se depende de uma outra pessoa, como numa situação dessa, você tem que ter o plano B. Essa é a minha experiência de vida. Mas, assim... Não estou falando de fé, não estou falando de energia, estou falando do que aconteceu comigo, né? Para a sua vida, isso vai servir, porque é assim que você decidiu que vai ser, né? Então, tá certo. Mas a gente, só um pouquinho, mas será que a gente nessa questão, né, não cabe parar para pensar por que a gente atraiu essa situação? Qual é a crença, o que é que nos levou para essa situação, né, que a amiga passou, porque que aconteceu tudo isso, esse concurso e tudo mais, porque entra aí no que a constelação fala, né? 50% é sempre nosso do que nos acontece. Assim, não é relação amorosa, e quando na nossa vida, a gente que está atraindo. Talvez seja isso do plano A, que você tem que ter só o plano A e fazer tudo, e trabalhar tudo para que as suas energias, a vibração à sua volta, gire em torno do plano A. E você atrai as pessoas certas para que o plano A funcione. É isso, a ideia é essa. Pati, vamos lá, querida. Mas funcionou, né? Eu que passei. Fui eu que consegui, pelos meus méritos. Agora apareceu um outro fulano que me tirou aquilo que era meu, né? Que eu já tinha conseguido. É isso então, mas daí, a Ercília, depois desse mestrado, chegou a fazer o doutorado? Cheguei não, sabe por quê? Porque eu acabei encontrando um muro depois. Primeiramente, eu não fiz esse mestrado aí com vontade, porque não era aquilo que eu queria fazer. Eu fiz porque não tinha outra opção. E aí, eu encontrei um muro dentro daquela universidade. Eu refleti o seguinte, eram pessoas assim muito arrogantes, os professores. Vou explicar por quê. Quando a gente ia debater os trabalhos, eles ficavam competindo entre eles para ver quem sabia mais. Aí eu me refleti. Eu digo, nessa universidade eu não quero ficar, porque será que eu quero chegar aos meus 70 anos desse jeito? Olha, eu olhei para aquela gente, veio a ser Então, qual o aprendizado? Qual o aprendizado? Está aí o aprendizado.
Se você Sim, mas eu não tivesse queria entrado nesse ficar na doutorado, universidade. você ia ter se frustrado, porque você ia estar odiando a faculdade. Sim, mas eu não. O meu doutorado, eu queria pegar meu diploma para ser professora universitária no Brasil, entendeu? Ensinar numa federal. Entende? Que eu nem sabia, só com o meu mestrado naquela época eu teria conseguido, mas eu deixei para lá, eu segui minha vida, que eu fiquei com tanta raiva deles na época que eu segui a minha vida, mas assim... Eu penso assim, ó, tem várias facetas que a gente pode tirar dessa sua vivência, né? Várias. Não dá para a gente definir e concluir nada agora também, porque, nossa, tem tanta aresta aí que foi deixando no meio do caminho que a gente vai Eu entendi que o meu pegando. destino era outro. Eu entendi que o meu destino era outro, Aí porque que eu quero chegar. naquela época, Marcília, metade uma da sala... delas é que talvez essa sua vontade do doutorado não seja a sua escolha verdadeira. Não seja a verdadeira escolha. Não seja de verdade o teu plano A. Mas nisso Talvez, daí dentro das suas probabilidades e das nossas projeções de vida, que a gente cria uma ilusão, era o doutorado, mas talvez... Naquela época era o plano A. Naquela época era aquele plano. Era aquele plano, entendeu? Só que aí depois eu percebi que não sei destino, não sei o que é, não sei definir, era outro, porque metade da sala trabalhava para mim já, naquela época. Porque eu fazia outros trabalhos, outras coisas, então o pessoal não tinha emprego, eu colocava todo mundo para trabalhar para mim, fazendo outras coisas. Então, ali eu entendi a minha capacidade empreendedora de montar meu próprio negócio, entendeu? Eu falei, gente, olha só, esse povo já está trabalhando tudo para mim, eu não me dei conta, isso já foi no final, entendeu? Eu não me dei conta disso, mas assim, eu tive esse aprendizado, mas naquela época o meu plano era só o doutorado. Só o doutorado, não tinha outro, não tinha trabalho, não tinha nada. Porque eu quero ser professora e porque eu vou voltar com esse diploma para o Brasil e eu vou fazer meu concurso, vou ficar numa universidade federal, pronto, tá ótimo, entendeu? Esse era o plano, né? Mas aí, assim, nessa minha vivência, com toda a fé do planeta Terra, porque eu não sei, mas eu acho assim, no final das contas, nós somos merecedores de determinadas coisas. Tudo isso que aconteceu porque eu tinha que olhar para outro lugar, porque não era aquela minha estrada. Isso eu entendi, certo? Mas assim, poderia ser mais simples, né? Poderia ser de outro jeito. Eu não tinha que ter passado pelaquela decepção, de ter me iludido com aquele doutorado, de chegar uma pessoa para mim, não, e chegou inclusive dizendo, passou, é seu, né? Aí depois pronto. Isso foi há muito tempo. Eu era novinha, entendeu? É Não isso? tinha nem a maturidade que eu tenho hoje. Eu vejo assim, ó, o teu consciente compreendeu que tem um aprendizado ali e que o presente da vida maior para você nem era aquele caminho. O teu consciente, o teu racional cognitizou isso você entendeu, mas você não sente isso. Existe uma mágoa interrompida e uma emoção interrompida. São as ressignificações emocionais. O que de repente pode você buscar, Ercília, com todo o carinho que eu estou te dizendo isso, é ressignificar essa emoção que ficou interrompida lá atrás. Isso ainda te pega na sua fala. A gente percebe isso. Isso ainda é para você algo que como se você não tivesse perdoado essa situação, entendeu? Porque eu fiquei chateada com a sacanagem, né? Porque eu não faço essas coisas com os outros. Isso daí eu fiquei. Mas aí eu não tenho relação com esse pessoal, entendeu? Não é que eles influem a minha vida, não. Nem naquela época. Mas, assim, quando você tem uma desilusão... Agora, meu coração está bem disparado, eu estou percebendo a tua emoção, seu coração talvez esteja, ou eu estou pegando do campo, não sei. Eu estou com meu coração assim, como se eu tivesse com muita coisa reprimida aqui dentro de mim. Meu coração acelerou muito, 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 muito. Assim. Sei lá, olha com carinho para isso. Não é à toa que isso veio à tona hoje, né? Penso eu assim. A gente está falando de resultados incríveis, era um resultado que você estava esperando, né? Trouxe tudo isso à tona. Não sei se estou sentindo de te dizer isso, assim, acho que tudo acontece, tudo que nos acontece nos favorece, né? Então, esses dias até coloquei lá no grupo, né? Tudo que nos acontece tem permissão da vida e a nossa permissão para que aquilo aconteça, né?
E de certa forma, eu acho que isso, senti aqui, que isso talvez pegue, sim, para você ainda, olhar com carinho para isso, né? Mas aí, como que eu entendi que aquilo não era, que o doutorado não era o caminho? Porque depois eu fui para outra universidade e os professores me abriram todas as portas. Só que eu tinha que fazer prova, fiz a prova escrita, olha, detonei, entendeu? Pá, não sei o quê, consegui. Só que tinha que fazer a apresentação do trabalho. Quando eu comecei a falar, os professores olhavam para mim e faziam, uau, quem é essa pessoa? E eu congelei. Simplesmente eu não falei mais. Fiquei lá muda. Nem eu entendi o porquê que eu fiquei muda. E ali, naquela universidade, eu ia conseguir esse doutorado, que era, inclusive, na minha área, que no outro nem era. E aí, porque eu só estava precisando do título, eu não precisava que fosse na minha área o que fosse. E aí, eu entendi só com essa segunda experiência que esse doutorado, naquele momento, não era o caminho. O doutorado vai vir, inclusive eu vi outros lugares. Hoje em dia você até paga, né? Numa universidade particular e você tem um doutorado. Isso daí não é um problema. Eu entendi depois, mas aí eu digo, tá bom, então agora eu entendi que essa não é uma estrada, entendeu? E pronto. Mas eu congelei. Eu não sei por que isso aconteceu 2 vezes na minha vida. Uma quando eu era criança, porque eu já fui atleta, e as competições eram muito pesadas. Isso aconteceu uma vez só. E dessa outra vez. Ponto. Dessas duas únicas vezes na vida. E aí, quando acontece isso, eu entendo que não é aquilo ali. Eu não estou indo pela estrada justa, mas eu não entendi por eles. Eu entendi por mim mesma, porque eu fui tentar. Porque eu sou assim, hoje em dia, se eu for no médico e o médico diz, olha, você vai morrer amanhã porque você está com essa doença. Eu digo, meu Deus, ela é Deus? Eu vou procurar outro profissional e eu vou começar a investigar até escutar novas opiniões. Então, ali eu fui ver que o problema não era comigo, entendeu? Vamos ver o que é que está acontecendo. Tanto é que os outros professores abriram as portas, mas, obviamente, né, as bolsas, como é um país de cambalacheiro, as bolsas já eram todas, já tinham os nomes, né? Eu ia estudar sem dinheiro. Praticamente era pelo título, não pelo dinheiro, porque quem passava em primeiro lugar não tinha isso, não. As bolsas já eram de outros, dos conhecidos. Mas tudo bem, isso daí eu já tinha aceitado. Mas pronto, essa foi a minha experiência, né? E aí depois disso eu refleti, eu nunca tive plano B. Depois disso eu refleti, eu digo, meu Deus, eu deixei meu destino na mão de uma pessoa, entendeu? Na mão de pessoas. Quando eu posso posso colocar o destino na minha mão, porque tem coisa que não depende de você, né? Tem coisa que não depende de você. Não sei, é difícil. Essa foi a minha experiência. Eu era muito imatura, não tinha esses ódios ou raiva das pessoas. Isso foi vindo assim com o tempo, né? De tanto sofrer essas decepções, mas hoje em dia meio que já tirei isso. Agora, a gente não esquece, perdoar é uma coisa, porque a gente perdoa pela gente, porque vai fazer bem para nós. Mas a gente não esquece, porque essas passagens da vida são ensinamentos. Fátima, Mas daí, algum processo? trabalhar a confiança dela, né? Ela não confia mais, né? Não é muita, vem a questão de confiança mesmo, né? A necessidade de confiança. A gente fazer alguma coisa, um processo, o que vem, ressoa isso para você, Cília? Confiança? Com certeza, tenho que melhorar a confiança, mas eu não deposito mais toda a confiança nos outros, porque vendo isso, e assim, quando eu tive que ir primeiro não. Começa sim. comigo, né? Então, a gente até falou, olha os 5 elementos da intimidade, a confiança, como é nos relacionamentos, né? Você começa comigo, né? Tudo começa comigo e termina comigo. Então, primeiro em nós. A confiança, você vai voltar a confiar nas pessoas o dia que você encontrar confiança em si mesmo.
começar a trabalhar a confiança em si mesma. Algum ponto teu está aberto aí com relação a confiar em si mesma. Você foi muito forte. Olha o que você disse lá no começo. Eu saí de uma favela, meu pai era muito cruel. Você vivia em umas condições que teria tudo para te tirar do foco do ser grandioso que você é, dessa mulher grandiosa que você é. Só que você falou bem, até o Tony Robbins, ele traz muito isso. Não são as condições que te definem, não é o meio que te define, são as suas escolhas, são as suas decisões. Olha para essa menina, olha para a força dessa menina que teve essa coragem e que teve essa fé, porque o oposto do medo é a fé, não é a coragem. A coragem é a que nos move, mas o oposto do medo é a fé. Pega essa força, essa fé dessa menina que saiu dessa favela contra tudo e todos e foi em busca dos sonhos dela. Ela decidiu, ela escolheu. Pega a confiança dessa menina. É ela que você tem que encontrar. E faça as pazes com ela. E não deixe mais mesmo na mão dos outros. Ninguém aqui, nunca a gente deve deixar a nossa confiança na mão dos outros. É com a gente. Tudo começa comigo e termina comigo. Aí, Tudo. o mais estranho Você. é que quando... Diga, pode falar. Essa confiança em você, o dia que você encontrar, a gente pode até fazer um processo, vamos intuir um processo agora para todas nós, para nós mulheres que estamos aqui, resgatar essa autoconfiança. Porque é a autoconfiança. A partir do momento que a gente realmente estiver 100% com a gente, feche com a gente. Vamos fechar com a gente, né? Eu fecho comigo. Hoje a gente pode intuar isso. Eu fecho comigo. Confiar, essa confiança, eu vou conseguir confiar nas outras pessoas. O retorno para si mesmo. Vamos lá, você está bastante impactada, Paty. Põe para fora isso para você aliviar também. Continua aí. Né? Continua aí que eu tô fazendo processo aqui também, mas continua aí que você está com... As meninas, Isso, se vai, todos continua aí para você. quiserem, né? Isso, vai. A gente puder fechar os nossos olhos, então, tirar esse momento para a gente puxar uma respiração profunda, né? Vamos fechar os nossos olhos. Sinta essa energia do coração, porque aqui está bem forte, né? Estou sentindo o coração, meu coração está muito quente. E controlando a respiração. A gente pode fazer respiração em 1, 2, 3, segura esse ar. 1, 2, 3. E solta esse ar em 1, 2, 3. Vamos repetindo esse tempo, mentalizando. Inspira em 1, 2, 3. Segura esse ar, 1, 2, 3. Solta, 1, 2, 3. Vamos repetir mais umas 3 vezes, em silêncio, só mentalizando. Esse exercício faz com que a gente volte a nossa atenção para o momento presente, para devolver a nossa atenção plena, nossa plenitude, nosso equilíbrio, a confiança em nós mesmos. Em todos os lugares que a gente deposita ainda confiança na mão de outra pessoa, vamos agora destruir, descriar. Certo, errado, bom, mal, pode pôr. Sim. Volta todos os 9 curtos, garotos e além. Em todo o tempo, espaço, dimensão, em que nós deixamos de confiar em nós mesmas. Vamos agora destruir, descriar tudo isso por um deusilhão de vezes? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode pôr todos os 9 curtos, garotos e além. Em todos os lugares em que a gente não se expõe, não coloca a nossa voz para fora, todos os lugares que a gente se sentiu reprimido, oprimida, não podemos falar. E quando tivemos a oportunidade de falar, veio o medo e nos congelou e nos paralisou. Vamos agora destruir, descriar. Sim, certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 curtas, garotos e além.
que se requer para que eu seja a confiança? O que se requer para que eu seja a confiança? O que se requer para que todas nós sejamos a confiança? A energia da confiança. Tudo que impede, limita, bloqueia, paralisa, congela. Tudo que a gente ainda resiste e reage a isso, vamos destruir, descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode pôr, todas as 9 curtos, garotos e além. Se requer para que a gente seja essa confiança. Mudança de trilho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13, 13. 4, 5, 6, 7. Em todos os lugares que a nossa visão, nosso olhar está bloqueado para aquilo que a gente precisa ver com clareza, para que a gente possa sair do looping no qual a gente se enrolou, a gente se submeteu para poder fazer o melhor que a gente podia. Tudo que bloqueia a nossa visão, tudo que bloqueia a visão trazida pelo Criador de tudo que é, de tudo que há, a clareza que vai fazer com que a gente enxergue o caminho certo a seguir, as atitudes certas, as melhores escolhas para criarem mais para nós. Tudo que impede isso, tudo que está bloqueando essa clareza, tudo que está bloqueando as nossas vistas, os nossos olhos, as nossas mentes, as nossas concepções. Vamos destruir, descriar tudo isso por Deus-zilhões de vezes, em todas as camadas, em todos os nossos corpos, em todas as nossas dimensões. Sim, certo, errado, pode pôr todas as 9, garotos e além, em todos os lugares que a gente se encontra justificando, preso na justificativa, por falta de clareza, ou então num olhar julgador que também nos tira a clareza. Tudo que impede que a clareza se estabeleça em nós e que o universo possa se comunicar diretamente conosco com total facilidade, alegria e glória, tudo que isso é e representa, tudo que impede isso, vamos trazer à tona, destruir, descriar 1 Deus-zilhão de vezes, sim? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, cursos, garotos, excelência. Tudo que me aprisiona, que mantém presa, todos os jails que fazem com que eu me diminua e que eu crie, né, que coloque a maldade ao meu redor como penalização, vamos destruir, descriar isso 1 Deus-zilhão de vezes, sim? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, cursos, garotos, excelência. Todos os jails que eu estou trazendo para a minha vida, na tentativa de explicar o que está acontecendo, mas está me impedindo de seguir adiante. Vamos destruir, descriar todos eles, abrir mão deles 1 Deus-zilhão de vezes, sim? Certo, errado, bom e mal, foco todas essas 9, cursos, garotos e alianças. Tudo que me impede de ver o que está acontecendo e que aprisiona meu coração, fazendo com que eu não confie em mim mesma e no outro e no mundo, e isso torna a minha caminhada muito mais difícil, vamos destruir e descriar 1 Deus-zilhão de vezes, sim? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, cursos, garotos e alianças. Destruindo os jails, destruindo jails, destruindo jails, trazendo esses jails à tona. Todos os jails que estão debaixo disso, debaixo disso, debaixo disso, debaixo disso e mais debaixo disso, trancado, selado, não revelado, amordaçado, trancado, velado, em segredo, trazendo esses jails para cima, trazendo esses jails para cima, trazendo esses jails para cima. Explodindo esses jails, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 9, cursos, garotos e alentes. Certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 9, cursos, garotos e alentes. Certo, errado, bom e mal, pode pop, todas as 9, cursos, garotos e alentes.
Nossa, foi forte, hein? Né? Muito. Agora tô leve, livrou, saiu tudo. Sei as meninas, com todo mundo aí, né? Tem alguém aí? Terra voltando. Bora lá. Outra ocasião que você deve usar gratidão para resultados extraordinários é quando algo de inesperado acontece durante o dia. Quando nos vemos diante de um acontecimento inesperado, geralmente tiramos conclusões precipitadas e logo pensamos que há algo errado. Como, por exemplo, se você chega ao trabalho e alguém lhe diz que seu chefe quer vê-lo imediatamente. O problema de agir assim é que a lei da atração afirma que o que atrai tudo aquilo que pensa e sente de si. Então, em vez de tirar conclusões precipitadas e achar que pode estar em apuros, aproveite a oportunidade de fazer a magia acontecer ao ser grato pelo resultado extraordinário. Caso perca o ônibus para o trabalho, ou então se perder um voo, em vez de pensar que droga, seja grato pelo resultado extraordinário disso, de modo a colocar a magia em ação para receber um resultado extraordinário. Se tiver um filho que for chamado para uma reunião inesperada na escola, em vez de pensar que se trata de um problema, seja grato pelo acontecimento extraordinário que pode resultar disso. Caso receba um telefonema ou e-mail inesperado e o pensamento "o que será que aconteceu de errado?" surgir em sua cabeça, seja imediatamente grato pelo resultado extraordinário que está por vir antes de atender o telefonema ou abrir o e-mail. Na maioria das vezes, você verá e experimentará o resultado extraordinário que pediu e, às vezes, nem mesmo saberá qual foi o benefício que recebeu em troca. Mas quando pede por um resultado extraordinário e se sente verdadeiramente grato por ele, está usando a lei matemática da atração. Portanto, é isso que receberá de volta em algum momento, em algum lugar. É garantido. Sempre que se surpreender, pensando que o caso está determinando algo em sua vida, que o acaso está determinando algo em sua vida, que não tem controle sobre alguma coisa, ou torcendo para que algo dê certo, lembre-se de que o acaso não se aplica à lei da atração. Você receberá o que está pensando e sentindo. A gratidão ajuda a evitar atrair para si o que não deseja, os maus resultados. E garante que você receba o que quer, resultados extraordinários. Quando se sente grato por resultados extraordinários, você está usando a lei universal e trocando a esperança de que algo dê certo ou acaso por fé e certeza. Quando a gratidão se torna um estilo de vida, você automaticamente aborda tudo o que faz com gratidão, sabendo que a magia dela vai gerar um resultado magnífico. Então, assim, às vezes a coisa ruim acontece, mas aquela coisa ruim pode trazer um resultado magnífico. É isso que está sendo patenteado aqui. Quanto mais pratica o exercício, resultados extraordinários, mais faz dele um hábito diário, mais resultados extraordinários atrai para a sua vida. Com o tempo, vai se ver em cada vez menos situações nas quais não gosta de estar. Nunca mais terá a sensação de estar no lugar certo na hora errada. E aconteça o que acontecer durante o seu dia, você saberá com absoluta certeza de que o resultado será ótimo. No começo do dia de hoje, escolha 3 situações diferentes que gostaria de ter resultados extraordinários. Você pode escolher 3 coisas que sejam importantes em sua vida no momento, como uma entrevista de emprego, um pedido de financiamento no banco, uma prova ou uma consulta médica. Também pode selecionar 3 atividades que parecem maçantes, pois quando a magia ocorrer para elas, você ficará realmente convencido de que atraiu um resultado extraordinário. Por exemplo, ir de ônibus para o trabalho, passar roupa, buscar as crianças na escola ou pagar as contas. Faça uma lista por escrito de 3 situações que escolheu para ter resultados extraordinários. Use o poder mágico da gratidão e, enquanto as coloca num papel, imagine o que está fazendo depois de ter recebido os resultados. Então, obrigado pelo resultado extraordinário de tal coisa. O segundo passo desse exercício consiste em escolher 3 coisas que acontecem hoje e usar o poder mágico da gratidão pelo resultado extraordinário delas. Você pode fazer isso antes de atender os 3 telefonemas diferentes, ou antes de abrir 3 e-mails ou cartas que receber, antes de resolver algo que surgiu de repente, ou ir com
qualquer outra situação inesperada que ocorrer durante o dia. O mais importante não são os acontecimentos que você escolhe, mas o fato de praticar a gratidão pelos resultados extraordinários, diante das pequenas surpresas do dia a dia. A cada vez que algo inesperado surgir, feche os olhos por instantes, mentalize as seguintes palavras mágicas. Obrigado pelo resultado extraordinário de... Coloca a coisa na frente. Quanto mais você praticar esse exercício, mais resultados extraordinários vai receber em sua vida. Praticá-lo hoje lhe dará uma ideia de como ele funciona. Assim, no futuro, caso se encontre em uma situação em que esteja torcendo por um bom resultado ou achando que precisa de sorte, vai imediatamente se voltar para o poder mágico da gratidão, tornando o resultado extraordinário com uma certeza em sua vida. Exercício mágico número 21. Enumere suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva porque você se sente grato. Releia sua lista e, ao final de cada item, diga obrigado, obrigado, obrigado e sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. 2. No começo do dia, escolha 3 coisas ou situações que sejam importantes para você e para as quais você deseja obter resultados extraordinários. Faça uma lista dessas 3 coisas e coloque-as coloca-nos uma a uma no papel, como se estivesse escrevendo depois de ter recebido o resultado delas. Obrigado pelo resultado extraordinário de tal coisa. Escolha 3 acontecimentos inesperados que surjam ao longo do dia e que você possa se sentir grato com o resultado extraordinário. Em cada um deles, feche os olhos, diga e sinta em sua mente. Obrigado pelo resultado extraordinário. Logo antes de dormir, coloque a sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica. Obrigado pela melhor coisa que aconteceu durante o dia. Então, hoje são 2 exercícios, né? Você vai escrever 3 coisas que você quer resultado extraordinário, e no outro você vai fazer o exercício do resultado extraordinário em 3 coisas inesperadas. Então, são 2 atividades de resultados inesperados. E aí, como vocês estão? Melhorou, Paty? Cecília, como você está? Tudo bem? Eu estou bem. Muito bom. Então, vamos para o nosso dia, fazer as nossas atividades. Muito bem, muito bem. Eu senti que mudou um pouquinho a energia, mas eu ainda estou sentindo um pesozinho. Vou continuar fazendo alguns processos aqui durante o dia. Ok? Beijo, beijo. Bora tirar foto? Quem quer tirar foto? Ok. Quer falar, Paty? Não, eu tô bem leve. Fiquei leve, eu tô tirando umas cartinhas bem legais aqui, ó. Saiu daquelas que eu tenho das mensagens de constelação, aí eu vou tirar foto e colocar lá no grupo que saiu. Foi muito legal. Primeiro de tudo, caiu aqui, ó, somos todos um, né? Então, assim, olha essa egrégora, né? Eu fui pegar o baralho, ela pulou da caixinha no chão, aí eu peguei. A primeira Aparecida. Eu falei, que é essa que está querendo aparecer aqui? Mas olha que lindo, porque somos todos um, a gente está aqui numa unidade, né? É para unir, é a unidade, o um é o todo, o todo é um, né? Somos todos um mesmo. Então, eu acho que para mim foi muito lindo, assim, esse momento dessa manhã, assim, foi muito mágico. A gente está num grupo mágico, foi mágico. É verdade. Então, fotinha. 1, 2 e... 1, 2 e... Fotinha tirada. Ai, gente, todas as gravações já estão lá no nosso grupo, até a de ontem, tá bom? Quem quiser aí ir selecionando ou assistindo, as que faltaram, estão todas lá no grupo. Ai, foto salva. Muito bem. Ótimo dia para todo mundo. Um dia maravilhoso. Vamos ficar essa energia da autoconfiança, né, gente? E não ter plano B é isso, é a gente ser autorresponsável por exatamente tudo.
Nada pode depender do outro, tudo depende da gente. Então, o plano A sou eu. E nós somos um, né, Paty? O outro é que tem que entrar na minha vida do jeito que eu estabeleço que ele tem que agir, não o contrário. Um dia excelente. Beijo, beijo.